Eu já vi isso assim. Já viu isso assim? Já vi isso assim. Por uma cidade onde muita gente acredita que ele existe. Saci tentou matar meu avô. Matar? Tentou matar meu avô. Saci, o senhor já encontrou algum? Aí eu vi uma sombra e percebi que faltava, como se faltasse alguma perna, né? O Saci existe de verdade, tá? Tanto é que ele tá lá na mata. Vamos lá. Então, tô gravando, galera. Depois de muito tempo, tô gravando. E é isso aí, galera. Apareci. Vocês sabem que eu desapareço mesmo, até porque ninguém assiste, tá ligado? Então é relevante, mas não que seja relevante para as pessoas que assistem. Vocês que assistem são uns queridos, uns amores. Muito obrigado por assistir os meus vídeos aí, desse canal aqui chamado Dazeira, onde eu faço minhas investigações sobrenaturais, ou às vezes até vou atrás de entender algumas lendas mais a fundo, porque vocês sabem que eu gosto de entender muito o universo do terror, até pros filmes, para entender mais a respeito da nossa cultura, né? E tô de volta aqui justamente por conta disso, galera. Pretendo trazer vídeos mais recorrentes? Não prometo, tá? Mas vou tentar. Se você se importa, obrigado. Deixa o seu like, se inscreve, enfim, você é uma das pessoas maravilhosas que ainda tá aqui nesse canal, tá? Durante anos nos ensinaram que o Saci era só um moleque travesso. Mas se eu dissesse que a história original é muito diferente dessa, e que antes mesmo do Saci ganhar um gorro vermelho e um cachimbo, a lenda já existia, só que com outro nome e muito mais assustador. Um menino espoleta de uma perna só que fuma cachimbo e adora pregar peças. Foi principalmente através de Monteiro Lobato que o Saci ganhou essa versão inofensiva. Mas por que ele tem uma perna só? De onde vem o gorro vermelho? Antes de ser Saci, ele era conhecido como um espírito travesso, extremamente ligado à entidade do vento. E se eu dissesse pra você que o relato de algumas pessoas dizem que o Saci está muito próximo de nós e que na verdade ele pode estar a um passo de distância, ou a um pulo, né, no caso do Saci. Nesse vídeo eu mostro pra vocês quem é o Saci, de onde surge a origem da lenda e, além de tudo, vou até os confins de Itapeva, junto com meu amigo Rogério do canal Sem Tempo, para mostrar para vocês como é a lenda que perturbou a família dele e que de fato aconteceram algumas coisas estranhas aí durante a nossa gravação. Inclusive, você vai poder ver tudo nesse vídeo. Será que o Saci é uma entidade pregadora de peças ou uma maldição? O verdadeiro ancestral, o Iaci-Yaterê. Entre os povos Guarani existe uma entidade, uma criança loira de olhos claros que anda pela floresta assobiando. E aqui o tom fica um pouco mais pesado. Atrai crianças com assobio, sequestra e pode enlouquecer ou até mesmo matar as crianças. Ele sempre some ao meio-dia ou à meia-noite. E diferente do Saci, o Iaci-Yaterê não é nada engraçado não, viu? Ele era temido pelos povos originários e, além de tudo, ele também era considerado uma assombração das mais perigosas. Uma entidade que era capaz de fazer de tudo para saciar suas vontades. Muitos não sabiam o que Iaci-Yaterê queria em troca, se era uma entidade que buscava crianças levadas, como por exemplo essas histórias que a gente passa de geração em geração para criar costumes e culturas, mas o Iaci-Yaterê na verdade era sim algo muito assustador. Algo muito interessante a respeito do Iaci-Yaterê é que ele não aparecia como um monstro. Dezenas de relatos do Iaci-Yaterê, na verdade, traziam ele como uma figura extremamente bonita, que chamava a atenção. Ele era apenas uma criança de cabelos claros, pele quase brilhando sobre o sol, o que lembra para muitos a figura do anjo. Uma característica muito única era que os olhos não piscavam e ele estava sempre sorrindo. Então imagina a pessoa vindo assim em sua direção. Bizarro. E o Iaci-Yaterê nunca fala, ele só assobiava, ele não tinha a fala, né? Como por exemplo o Saci, que a gente conhece, espoleta, ele fala muito, ele só, na verdade, assobiava. E o assobio dele o colocava num estado de transe, quase como se a beleza dele te deixasse hipnotizado. O Iaci-Yaterê sempre aparecia ao meio-dia e uma versão muito assustadora à meia-noite. Engraçado que o Iaci-Yaterê aparecia ao meio-dia justamente porque é o momento em que o sol está mais forte e o seu brilho reluzia. As sombras desapareciam. Os relatos eram de que o Iaci-Yaterê não tinha uma sombra, era apenas luz.
Aí que entra a doideira, porque era para essa figura ser algo extremamente bela, né? Mas muito pelo contrário, ele te dava a ilusão de beleza para te levar até os confins de sei lá onde, porque ele sequestrava para onde ele levava essas crianças, mas simplesmente desapareciam. Uma vez encontrando o Yaci e a Terê, dificilmente você veria o caminho para casa de volta. Uma das lendas conta a história de um pequeno indígena que conseguiu fugir de Yaci e a Terê, e no mesmo dia que ele fugiu, um tornado atingiu toda a aldeia, causando tamanha devastação. E os que voltaram nunca voltam igual, voltam sempre em estado de transe absoluto, como se uma vez que você encontrou Yaci, você vai ficar maluco, como se uma maldição caísse sobre você. Mas o que o Yaci e a Terê quer no final das contas, né? Porque muitas das lendas do folclore, elas estão ali em busca de, por exemplo, proteger a natureza, proteger a floresta. O Yaci e a Terê, ele tem que ter um objetivo, ou é só uma entidade sequestrando crianças por aí. E aqui que entra, acho que uma parte até de terror psicológico de toda a história. Ninguém faz a menor ideia, não existia um porquê do Yaci fazer o que ele fazia. Ele só agia, não tinha uma movimentação, não tinha uma motivação clara, não existia uma moral, não existia uma lógica. Ele não ensina, não pune e não brinca, ele só leva você embora. Como você combateria o Yaci e a Terê, né? Muitas das lendas relatam que não tinha como você combater, só tinha como você evitar. Então, caso você escutasse um assobio ao meio-dia, você não deveria reagir àquilo de maneira alguma, nem buscando assobiar de volta, nem tentando entender de onde veio o assobio. Você deveria apenas ignorar, porque senão, ao virar para trás, você daria de cara com aquela beleza tamanha que você ficaria hipnotizado. Da próxima vez que você ouvir um assobio ao meio-dia, ignora, cara, tá bom? Ignora, porque senão... E como que o Yaci e a Terê virou o Saci Pererê que a gente conhece? Aqui entra um pouco do processo de mistura cultural do Brasil colonial. O Yaci e a Terê se misturou com o Trickster, o Exu africano, e o gnomo, o duende europeu, que usa justamente esse gorrinho que a gente está acostumado. Só que no caso não é um gorrinho verde clássico do gnomo, e sim um querido gorro vermelho do nosso Saci. E aí, ao juntar essas três culturas, né, a cultura dos nossos povos originários, a cultura africana e a cultura europeia, nós temos um ser travesso ligado à floresta indígena com estética fantástica europeia, né? Então as histórias, as lendas europeias, elas sempre eram muito mais suavizadas em muitos casos, e acabou que trouxe isso para nós também, esse folclore escandinavo, muitas vezes do gnominho ali, do nosso querido duende. E hoje em dia muito do nosso Saci está sim ligado ao duende, né? Aquele duende mais tradicional que a gente conhece, travessinho, brincalhão, né? Um gnomo, acho que gnomo muito legal, que é gnomo, ele faz... Então, o Saci que a gente tem hoje, na verdade, ele é uma mistura de várias culturas, né? E qual que é o grande trunfo do Saci? O Saci, ele é muito querido hoje, ele não é uma figura assustadora por muitos, não é uma figura assustadora. Até que eu, rolando na minha timeline, depois de muitos e muitos anos, encontrei um rapaz chamado Rogério Sem Tempo. É mentira, galera, mentira, desculpa, que tentei deixar dramático, mas é mentira, não tá rolando nenhuma timeline. Eu conheci o Rogério porque ele é meu parceiro de podcast, e ele me contou a história, a história do Saci, da família dele, e como o Saci perseguiu o avô dele. O Saci tentou matar meu avô. Foi aí que eu achei que era interessante saber mais a respeito, e tentei conversar com o Rogério e ir pra Itapeva, até porque o Rogério é meu parceiraço, e fomos pra Itapeva gravar de noite, que eu queria pegar o relato até do pai dele, como era o Saci. Porém, eu achei melhor, por conta da situação, não gravar com o seu Jair, que é uma pessoa magnífica, tá? Mas tem vídeo do Rogério no canal dele falando com o pai dele sobre a história do Saci e tudo mais. Eu achei legal falar só com o Rogério e dar atenção total ao Rogério pra gente gravar ali perto da casa dele, onde justamente poderia acontecer uma aparição de um possível Saci. Nossa, mano, o bagulho é muito longe, velho. Não, mas pode falar o que for, Marcelão. Pelo menos ninguém dormiu aqui e a conversa fez a viagem mais rápida. Pelo menos pra mim, né? Não, mas e aí? Não tô falando.
Fala galera do canal. Muita coisa acontecendo, não dá nem pra começar essa nem parte pra do vídeo. E caralho. Porra, vai se fuder, velho. Agora foi de foder, hein, mano. Pô, vai se fuder. Agora deu um medo, hein. Foi o pai, foi o seu Jair. Meu pai. Você tá com o negócio, mano? Seu Jair deu um medo. Eu não, foi meu pai. Gravando, velho. Como é que Como é que o Rogério ia gravar, velho? Tomamos um susto. Muita ao coisa vivaço. acontecendo, cara. Muita informação aqui, cara. O que tá acontecendo? Mano, sei. Estamos gravando o vídeo. Cuidado aí, Marcelão. Vai aqui mais pra Vem mais direita. pra cá. Cara, pra vocês entenderem por que a gente tá nesse aperto todo, é porque nós tá no meio do nada, galera. Ó, estamos num breu, tá estradona de terra, estamos aqui em Itapeba. Próximo do sítio do meu pai, É. na estrada que chega no sítio do meu pai. É relativamente próximo, mas é realmente assim, longe de tudo, tá, rapaziada? Estamos aqui com bicho, com Sobrenatural. mosquita, com sobrenatural, tudo aqui. Estamos aqui pra ouvir um pouco das histórias aí, dos relatos do Rogerão. Caralho, tinha algum bagulho lá em cima da árvore, algum passarinho grande, velho. Quero ouvir do Rogerão as histórias dele aí. Só que a gente vai procurar um lugar um pouco mais tranquilo, porque a gente precisa de porra, iluminação, aparecer. E qual que tá sendo a grande dificuldade aqui, galera? A grande dificuldade tá que o Diego, ele tá carregando a luz ali, só como a gente tá no extremo nada, qualquer luz que a gente joga aqui, todos os bichos se direcionam à luz. Insetos que são atraídos pela luz. Todos os insetos. É uma bela de uma teia de aranha, cara. Olha o tamanho da teia de aranha. Grande, grande Ai, mesmo. caralho, pegou na minha orelha. Tô aqui com meu amigo Rogério Oliveira, folclorista, dono, criador do canal Sem Tempo, meu parceiro, meu amigão aí, meu sócio na hora do pesadelo. E nós estamos aqui no meio do mato. Parece que não, porque nós estamos sentadinhos aqui, mas nós se ajeitou aí, vocês viram de vídeo de a gente tentando gravar no meio da mata, mas não deu muito certo não. Então a gente veio se sentar aqui mais próximo do sítio mesmo. Nós tentamos gravar, a ideia inicial era gravar andando na estrada que tem aqui, que sai do sítio do meu pai, vai até o sítio de um amigo do meu pai, né? Então a ideia era tentar fazer o trajeto entre eles, aqui agora é mais ou menos umas 11 horas da noite. É, O Diegão também tá com nós aqui. legal. E o Marcelão é quem tá gravando, toda a família aqui do A Hora do Toda Pesadelo. a família Hora do Pesadelo tá junto aqui. E aí, eu aproveitei para gravar um vídeo lá pro Sem Tempo. Corre lá ver também. Corre que é lá bem assistir maneiro. também, um vídeo onde eu e meu pai, a gente conta algumas histórias do meu pai, né? Sim. Meu pai comentando um pouquinho de histórias que eu já contei aqui no canal, falando sobre experiências sobrenaturais que ele acredita ter tido. Enquanto isso, o Marcelão gravava e o Diego e o Daza estavam ali observando a gente. E aí aconteceu... Não, eu tava só... Peguei pra filmar, né? Falei assim, vou fazer um vídeo legal, né? Tipo, make-offzão, Rogério ali do Sem Tempo, tudo mais. Aí eu fui virando a câmera e tal. Aí eu falei assim, vou pegar aquele vão que era um vão bem escuro. Eu falei assim, vou pegar esse vãozinho que tinha ali que era um fora da trilha. Mata, né? É, mata. Mesmo. Aí eu vi um negócio esquisito, tipo, parecia um espectro assim, não sei. Mas meio embaçado, aí eu falei, vou dar zoom nessa porra. E deu zoom, parecia Aí eu dois dei olhos zoom, mesmo, parecia sei lá. 2 olhos e tudo mais. Tá gravado, É, galera. tá gravado. Tá Vai gravado. aparecer nesse vídeo. Pode ser pareidolia qualquer aí. A Pode galera ser algum fala que quiser, bicho. pode ser algum bicho. Porra, mais perigoso ainda se fosse, sei lá, uma onça, tá ligado? Mas a onça daria pra ver claramente. Não é comportamento de bicho, de Mas a pior, jaguatiri. mas a pior parte não é essa. A pior parte, quando eu fui virar ali de novo com a câmera, cadê? Isso foi assustador, porque a gente deu o play na galeria ali pra ver o vídeo, aí quando a gente tirou da galeria, a gente filmou, apontou a câmera pro exato mesmo lugar pra olhar, e tava escuro, só preto, não tinha mais nada ali olhando. Então pareceu realmente alguém observando, né? Doideira. Assim, não é porque às vezes a gente leva num bom humor, tira uma onda, tira sarro. Eu sou o cara que meu pai enfrentou o Saci. Então, tipo, Você vai contar essa história. claramente, tipo, tem muita gente que faz piada com a situação que meu pai e meu avô passaram. E eu também faço piada. Só que eu acho que, tipo assim, a gente, no final das contas, o fato da gente gostar tanto do terror e o conteúdo em volta do terror e do horror, a gente respeita muito. Então, sei lá, se foi ou não sobrenatural que tava ali no meio do mato, Sim, sim. pra gente, pô... Tá tudo bem, respeito, tá tudo obrigado, bem. é isso. Se acontecer alguma coisa, eu também já tive as minhas experiências sobrenaturais. E assim,
Graças a Deus nunca evoluiu para um negócio onde vias de fato, assim, sabe? Sim, Onde, tipo, sim. eu tive que enfrentar algo, alguma coisa muito ruim, algo não. Sim. É sempre situações onde, tipo, você fica num linear de mexer com uma coisa que você não entende. É isso. É. Porque de fato é isso, né? De fato é uma coisa que você não entende, é algo diferente da compreensão, assim, cotidiana. Então, aproveitando o espaço aqui, vou pedir pro Rogerão me contar os relatos. Ô, Rogerão, eu acho que você deve estar meio cansado já de cantar esse relato, né? Do Saci, do seu pai, do seu avô. Acabamos de contar de novo, seu pai contando agora foi mais legal ainda, porque tem o vídeo completo lá no canal do Rogério. Mas a história mais famosa que você tem hoje é a do Saci. É a mais famosa e mais curiosa, né? Entendi. E é graças a essa experiência que levou meu pai a aprender muita coisa sobre ele e passar para mim e eu aprender e ir atrás, né? Tá. Porque assim, o que aconteceu com o meu avô, que em resumo, o meu avô era um mateiro, trabalhava com as coisas envolvendo mato, lá no Vale do Ribeira, lá no Petar. E aí um dia ele saiu para caçar e ele encontrou com o Saci, ele teve um confronto ali com o Saci. E aí o Saci meio que jogou algo nele, uma magia, e ele Soprou algo na cara dele. ficou 3 dias perdido. Depois as pessoas acharam ele, quando encontraram ele estava em estado meio catatônico, meio, eu não sei qual que é o termo correto, mas ele estava fora de si, estava malucão. E aí ele ficou mais 3 meses nesse estado, até a família encontrar uma pessoa que ajudasse ele. E quem ajudou seu avô nessa ocasião foi uma bezedeira? Primeiro a minha avó recorreu a pessoas da saúde mesmo, pessoas da medicina ali, pessoas que médico, um assistente social, um enfermeiro ali que acompanhavam eles. Depois essas pessoas ajudaram da forma que elas podiam, mas falaram que não dava para entender o que estava acontecendo. Isso é anos 50. Tá. Então... Ao longo dos anos 50 a medicina não era tão... Não, e era tipo num lugar muito isolado, então, muito mais simples, difícil, enfim. Sim. E a aí, crendice era ainda maior, Aí né? minha avó era uma pessoa que a vida inteira foi muito católica, a vida inteira foi uma pessoa que, sabe, teve uma religião, uma prática religiosa muito forte. Tá tudo bem, hein, Marcelo? Tá tudo bem. Sério? Você viu alguma coisa? Eu achei que eu tenha visto, mas não é nada não. Não é nada não. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bom, nesse momento o vídeo pausou. O vídeo tá mó tenso, né, galera? Você é louco, esse vídeo foi tenso de gravar, galera. Tá doido, cara? Nesse momento o vídeo pausou porque o Marcelão sentiu um mal-estar, tipo, como se ele tivesse visto alguma coisa ali, mas ele não sabia o que era, saca? E como a energia já tava bem pesada, não vou mentir pra vocês, tá? Vocês podem ver pela minha cara de cagaço que eu tava aí ao longo do vídeo. Eu resolvi falar, opa galera, peraí, e aí, vamos continuar gravando? Não vamos? A galera resolveu continuar gravando ali e ficar mais um pouco. Marcelão falou que não tinha sido nada demais, só achou que tinha visto, mas deixou rolar. Passar por uns cuidados e tudo mais, depois ao longo da vida não foi nada muito tão tenebroso quanto isso. Não, meu pai ele trabalhava numa fazenda, ele chegou a morar um tempo nessa fazenda. E aí aquela coisa, ao longo da vida meu avô sempre contou várias vezes que teve esse encontro com o Saci. Isso cristalizou no seu pai ali. E aí na família, né? E Entendi. a família em alguns momentos levava a sério, em outros momentos tirava sarro. Certo. E aí, depois que meu avô faleceu, outras pessoas passaram a ter experiências que parecia estar relacionada com isso também. Então tem um outro tio que também acha que viu da janela da cozinha dele no sítio algo. Entendi. Aí tem o meu pai que passou por essa experiência na fazenda, que um dia ele estava fazendo a ronda dele, alguma coisa aconteceu. E é isso. Entendi. E seu pai, a história dele ele tava fazendo Pausa. a ronda no sítio. Oi? Você tá de boa, mano? Você tá tranquilo? Eu tô tranquilo, mano. Fechou o carro, Didi? Fechou. Eu também, eu tô de boa, velho. Eu fiquei suave. Agora que a parada ficou tensa, galera, porque o que rolou nesse momento? O Rogério, ele sentiu como se tivesse uma presença observando a gente de lado.
E, assim, de verdade, galera, o Rogério é um dos caras mais badass que eu conheço, tá ligado? A gente chama ele de Billy Bruto do terror, porque ele realmente é pauleira, ele é um cara brabo. E eu raramente vejo o Rogério com medo, assim, se assustar ou ter algum tipo de... sabe, tomar um susto. Eu já sou um cara que toma muito susto, mas eu vivo a experiência ali, eu tô ali pra viver, tá ligado? Só que o Rogério não, o Rogério é um cara mais parrudo, cascudo, então ele ficou com medo e assim, eu não tava com medo, eu tava muito tranquilo de verdade, galera, só que meus amigos estarem com medo ali, acho que foi uma sensação um pouco diferente, que a gente não tinha sentido ainda nessas explorações e tudo mais. E aí eu resolvi voltar lá pra dentro, né, pra área da churrasqueira, pra continuar contando o relato da história dos familiares do Rogério com o Saci. Meu pai, todo final do dia, na hora que anoitecia, ele não tinha, mas meu pai sempre foi um cara, tipo, que fazia tudo que a cartilha mandava, assim, muito comprometido com o trabalho. Entendi. Mas as luzes da fazenda, algumas eram de sensores. Ah, tá. Então elas acendiam automaticamente e alguns lugares tinham um alarme e tudo mais que eles ativavam também para movimento e tal. O meu pai, ele tinha uma rotina de ver se tudo tinha acendido, Entendi. se tudo estava certo. E ele também gostava de andar para ver se estava tudo bem. É a rotina de fazenda, Entendi, né? rotina Então, mesmo, entendi. E aí esse dia ele saiu para conferir as luzes, foi olhar tudo. E no meio do caminho, antes disso, ele já falou que já não estava um dia muito normal. Tá. Ele já tinha sentido um negócio meio ruim. E até por isso que ele chamou meu irmão para ir junto. Meu irmão era um adolescente, mas meu irmão ajudava, né? Entendi. Então ele desceu, né? Ele estava lá checando as coisas. Aí ele desceu na casa que ele morava, chamou meu irmão, falou: vamos lá, terminar de fazer a ronda e tal. E ele tinha que pegar, acho que um colchão também, alguma coisa assim. E aí chamou meu irmão, só que meu irmão, em vez de ir do lado dele conversando com ele, meu irmão correu na frente, sabe? Entendi. E aí no que meu irmão correu na frente, Saiu correndo na frente. aconteceu a situação, que meu pai estava no meio da estradinha, igual a gente estava lá e tal. E aí ele teve uma sensação ruim, e aí essa sensação ruim meio que fez ele parar, e aí ele escutou um assobio muito alto dentro da cabeça dele, assim, sabe? Entendi. Mas não foi só dentro da cabeça dele, porque depois meu irmão Ouviu também? ouviu também. Ouviu também. Só que meu irmão ouviu de um jeito diferente. Ah, tá. Meu irmão Ou achou seja- que era o vento. Ah. Um dia a gente grava com meu irmão e pega o relato do ponto de vista do meu irmão, tal. E, enfim. E aí meu pai passou mal, escutou o assobio dentro da cabeça dele e tal. Aí ele começou a ficar meio assim, não entendeu direito o que estava acontecendo. E aí ele, se abraçou à fé ali e fez uma oração, né? Entendi. Fez um sinal da cruz e fez uma oração. Aí nessa deu uma melhorada e ele começou a levantar, ele começou a se situar. Conseguiu. E o barulho foi passando, a sensação foi passando. E aí ele foi voltando a ter lucidez, ficar normal. Ele viu no horizonte, você viu que não gosta nem de falar, né? Uhum. Ele viu no horizonte que parecia ser uma criança e tal, pulando. E aí passou. Aí, tipo, eu já fui criado com essa cultura do interior sobre as coisas que tem no mato. Onde muitas entidades são presentes. Sei lá, para alguns são conhece entidades, para outros são assombrações, para outros são Cada um dá um coisas nome. mais antigas, para outras são... Eu sempre confundo, Elementares. elementares, né? Sim. Elementais é outra coisa, elementares São seres elementares. enfim. E aí tem tradições e tradições e tradições. Então eu cresci já sabendo que, tipo, mata é diferente, né? Vocês viram, né? Mata Sim, é não, diferente. claro. Mata é uma coisa de dia, uma coisa à noite, mata é uma coisa no começo do ano, é uma coisa no final do ano. Às vezes você consegue explicar, às vezes você não consegue explicar. Às vezes é o vento, às vezes é algo junto com o vento, às vezes é um bicho, às vezes não é um bicho. Mas vamos lá, galera. O que será que é isso que pegou o Rogério? Será que é um saci? E eu acredito que sim, galera. Pelo que eu estava estudando, eu tive que estudar bastante para chegar a algumas conclusões aqui, separar alguns tópicos para vocês, tá?
E de coração, não adianta procurar muita coisa em IA, não adianta ficar procurando muita coisa no Wikipedia. Você tem que dar uma olhada em alguns livros e principalmente alguns sites que tem alguns artigos sobre Saci que são muito legais. E o Saci, de maneira geral, ele é considerado por muitos um duende, uma espécie de duende, uma entidade entre os duendes, tá? Então, o Saci, ele faz parte da turminha dos duendes ali, e até mesmo no folclore celta, ele pode acabar sendo considerado uma fada. É isso aí, galera. Saci fada é possível, tá bom? Porque ele está muito dentro desse espectro fantástico e mágico. Ele tem algumas particularidades e alguns tipos. Eu encontrei até 7 tipos de Saci, só que eu só listei 3 deles porque foram os que eu achei mais plausíveis e o que ainda fazem sentido com a história que a gente está retratando aqui. O primeiro Saci é o mais clássico, o Saci que eu vou chamar de Pererê. Esse nome não estava na tradução, mas é o Saci clássico e eu vou chamar de Saci Pererê porque é o Saci que a gente conhece. O Saci que é um menino negro de uma perna só, com aparência de criança, extremamente travesso, malandro, tá? Ligeiro, e que usa um gorro vermelho e fuma cachimbo. Ele é travesso, gosta de pegar peças, mas principalmente sumir com objetos, azedar o leite, pegar peças em animais. Então ele gosta de fazer nó na crista no cavalo, ele gosta de puxar o rabo do cachorro, ele gosta de pegar esse tipo de peça. A Matilda não gostou não, falei de puxar o rabo do cachorro, ela não curtiu, hein? O Saci Pererê, ele definitivamente é uma criatura um pouco mais próxima dessa clássica que todos nós conhecemos, a que nós conhecemos quando criança, no Sítio Pica-Pau Amarelo, essa visão até um pouco mais dissipada na cultura popular. Que o Saci Pererê, você pode fazer até amizade com ele. Ele pode ser uma entidade boa, que pode sim te ajudar, de repente quando você está perdido na floresta. Ele só não vai ajudar mesmo se você for uma pessoa ruim que está depredando ali a mata, tá estragando, tá, sei lá, matando, desmatando, né, tudo a natureza. E nesse sentido ele pode sim ser um amigo, tá? Ele ainda é uma criatura, uma entidade que é possível de se conectar. Agora nós temos o segundo tipo de Saci que eu listei aqui, que é o Saci Trick. Nada mais é do que uma versão um pouquinho mais densa do Saci. O Saci Trick já gosta de pegar peças, mas bem mais agressivas. Ele já pode sumir com a sua mochila, pode de repente abaixar suas calças, por algum motivo pode sumir com você na floresta. Já é um pouco mais travesso. E ele não tem apenas uma perna, tá? Ele tem as 2 pernas. E ele pode ser muitas vezes uma criança ou um velhinho, sabe? Tipo aquela espécie de duende mesmo, bem velhinho. Normalmente ele está associado a confusões maiores, então uma confusão na cabeça, um assobio que você escuta de longe. A aparição dele é muito sombria para quem tenta desmatar a natureza. Então ele some com as pessoas, sequestra e some com as pessoas que tentam desmatar ali. E a mata é algo que não se deve brincar nem um pouco com ele. Ele é realmente um herói da mata, um protetor da mata ali. Ele gosta de dar risada de você, e ele gosta de pegar peças que vão te deixar malucos, tá? Ele já é um Saci que tem como um dos poderes a maldição. Ele pode amaldiçoar os outros. Dizem que uma vez amaldiçoado por esse Saci, o Trick, você só pode se livrar da seguinte maneira, que é pegando o gorro de um outro Saci para que você leve para ele, tá bom? Agora o terceiro tipo de Saci que eu listei aqui, que eu acho que também é bem pesado, tá? Agora já é um outro tipo de Saci, que é o Saci Sassurá. O Saci Sassurá, ele representa um Saci mais velho e bem mais perigoso. Ele está ligado a lendas mais assustadoras e pode ser interpretado quase como uma entidade maligna e não só brincalhona, tá? Os que a gente falou até agora ainda são só brincalhões, eles não te faziam mal direto nem dano físico. Agora o Sassurá já é outra conversa. Ele é um Saci bem mais velho, ele não tem aparência de criança, ele tem aparência de adulto e dizem que ele se movimenta através do vento. O Saci Sassurá te observa e é isso que é tão assustador. Ele te persegue e te observa até a sua loucura. Então, se uma vez você encontrar o caminho dele, esquece, meu amigo, esquece, porque onde você estiver, não importa para onde você olhar, ele estará lá te observando, porque ele se movimenta através do ar e do vento. O Saci Sassurá se alimenta da sua alma, então ele vai te definhando para que não reste mais nada no seu corpo e então leva a sua alma. Já está muito mais atrelado até a entidades demoníacas esse daqui. Mas o Saci Sassurá também é um lembrete de que você não deve mexer com aquilo que você não conhece. Bom, pessoal, passou-se já muitos dias desde que eu estava gravando esse vídeo
E assim, galera, eu preciso dizer pra todos vocês que esse vídeo foi bem trabalhoso e eu separei 3 dúvidas que muitas pessoas têm a respeito do Saci e eu quis tirar essas dúvidas pra vocês. A primeira dúvida é o porquê que o Saci usa um gorro. Bom, galera, o gorro do Saci nada mais é do que a linha direta da ligação dele entre os duendes. O Saci, como também membro da família dos duendes, usa o gorro e o gorro é a fonte dos seus poderes. Outra pergunta que muita gente me fez, que eu queria sanar, o porquê do cachimbo, por que o Saci fuma um cachimbo. E pessoal, o Saci fuma um cachimbo por conta da sua ancestralidade. Na real, muitas criaturas do folclore brasileiro estão atreladas ao fumo, né? Mas o Saci em específico fuma muito ligado ao Exu, né? O fumo está muito ligado ao Candomblé e à Umbanda, justamente para se conectar com a sua ancestralidade. E a cor vermelha, por que o Saci usa o vermelho? Galera, o vermelho nada mais é do que uma escolha artística mesmo, tá atrelado à malandragem, né? À intensidade, como é algo muito intenso, muito brincalhão, ele tá atrelado à cor vermelha, galera, mas eu não achei nenhum registro real de que o Saci usaria vermelho, tá? O vermelho tá muito mais atrelado à cultura popular. Pode ser que o Saci nem use, por exemplo, uma roupa na parte de baixo, ele tem o seu gorrinho ali de outra cor, o Yaci Terê, por exemplo, nem tinha gorro, então assim, depende muito da versão que você vai encontrar, mas eu acho verdadeiramente que se você encontrar um Saci, ele não vai usar roupa vermelha, tá? Sendo muito sincero, é muito mais uma versão difundida aí pelo nosso imaginário popular. É interessante o poder que o Saci tem no nosso folclore. Uma criatura brincalhona, malandra, com um jeitinho brasileiro, tem também o seu tom assustador e um lembrete de que nunca é bom mexer com aquilo que a gente não conhece. O Saci traz para nós o lembrete de que a mata é sagrada e que não merece ser desmatada ou tão maltratada como o ser humano tem feito. Não é uma maldição, e sim uma bênção. Quando nós paramos para pensar, o principal objetivo do Saci. O Saci está aqui para proteger o que veio da mãe, do ventre deste planeta, a terra, a mata, a ancestralidade. E todos aqueles que desrespeitarem isso serão castigados, seja com um cuecão, seja sumindo na floresta ou até mesmo desaparecendo entre os ares. Pessoal, eu gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem nesse canal aqui, é o meu canal da Zeira. Eu também às vezes vou estar fazendo lives aqui nesse canal, tá? Então caso você curta o conteúdo aí de terror, de creepypastas, de conversas, de investigações sobrenaturais, se inscreve nesse canal, deixa o seu like que vai ser muito maneiro ter você por aqui. É sério, eu sou um cara legal, eu juro. Não dá nem pra começar essa parte do vídeo, caralho.